Senhores, respirem profundamente. O que você está prestes a ouvir não é motivação vazia, nem frases prontas para inflar o ego por alguns minutos. É uma conversa real, direta e honesta entre homens que já viveram o suficiente para amar, perder, cair, resistir e continuar de pé. Este não é um vídeo sobre juventude, atalhos ou soluções rápidas. Não é sobre fingir o que você não é. É sobre algo muito mais poderoso e verdadeiro. Como recuperar presença, energia e atração real depois dos 60. Sem máscaras, sem competir com homens de 30, sem negar a idade e sem sentir que a vida já ficou para trás. Aqui, na Ela Decodificada, nós não alimentamos ilusões. Nós despertamos consciência. E se você permanecer comigo até o final, há uma grande chance de sentir algo que talvez achasse perdido. A certeza silenciosa de que você ainda tem valor, ainda tem força, ainda é desejável, não apesar da idade, mas por causa da maturidade que ela trouxe. Vamos começar com algo desconfortável, mas necessário. Durante anos, repetiram para você que depois de certa idade, o homem se torna invisível, que o amor já não é mais para você, que as mulheres só se interessam por dinheiro excessivo, status exagerado ou corpos irreais. Essa ideia foi sendo repetida tantas vezes que acabou parecendo uma verdade absoluta. Mas escute com atenção. Isso é uma narrativa falsa. É uma história criada por uma cultura obcecada pela juventude superficial e pelo consumo, não pela essência humana. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Se isso fosse verdade, por que tantas mulheres, inclusive mais jovens, se sentem atraídas por homens maduros, enquanto outros da mesma idade passam completamente despercebidos? O que diferencia esses homens? Não é dinheiro, não é cirurgia, não é sorte, é algo mais profundo. Algo que a psicologia, a neurociência e a biologia reconhecem claramente, mas que raramente é explicado aos homens maduros da forma correta. Imagine por um momento que você não precisa impressionar ninguém, que seu valor não dependa de mensagens, curtidas, olhares ou validação externa. Imagine entrar em um ambiente com calma, sem pressa, sem ansiedade, sem aquela necessidade silenciosa de ser notado. Quando isso acontece, algo muda. Quando a mente deixa de operar a partir da carência, o corpo sai do estado de alerta constante. O sistema nervoso se regula, a respiração se aprofunda, a postura se ajusta naturalmente, a voz se torna mais firme, o olhar mais estável. Mesmo que ninguém veja os processos biológicos acontecendo, todos sentem o efeito. As mulheres não analisam isso racionalmente. Elas percebem. Essa sensação que muitos chamam de energia ou presença não é mística. Ela tem base biológica real. Não estou falando de manipulação. Não estou falando de jogos psicológicos. Estou falando de recuperar uma qualidade natural que sempre esteve em você, mas que o medo, a pressão social, as responsabilidades excessivas e as decepções emocionais foram apagando ao longo do tempo. E se você não precisasse voltar a ser jovem? E se o seu maior poder estivesse exatamente em assumir sua idade com dignidade, serenidade e maturidade emocional? Muitos homens acreditam que ainda precisam provar seu valor, trabalhar mais, agradar mais, se esforçar mais. Mas aqui está uma verdade dura e libertadora. Quanto mais você tenta provar, menos atraente se torna. O esforço excessivo ativa a necessidade, e a necessidade enfraquece a presença. Uma identidade que depende de validação externa se torna instável. Já um homem que está bem consigo mesmo, mesmo quando não recebe nada, transmite solidez. E solidez emocional é profundamente sedutora. Isso não é arrogância, é estabilidade. O verdadeiro poder do homem maduro não está na juventude nem no luxo. Está na serenidade com propósito, em não competir, em saber o que realmente importa, em não depender da aprovação de ninguém para se sentir vivo. Quando um homem entra nesse estado, sua presença muda sem esforço. O olhar se torna firme, a voz tranquila, os movimentos seguros, e sim, isso pode ser treinado. Sua história não acabou. Ela está entrando em uma fase mais consciente, mais profunda e, surpreendentemente, mais atraente do que você imagina. Mais adiante,
Vamos falar sobre como recuperar independência emocional sem se tornar frio. Como transmitir calma sem parecer distante. Como despertar atração sem persegui-la. Mas antes, aceite algo fundamental. Você não está quebrado. Você não chegou tarde. Você não está fora do jogo. O que faltou não foi juventude. Foi lembrar quem você é quando para de tentar impressionar e permite que sua experiência fale por você. Muitos homens sentem um vazio silencioso quando os filhos crescem, quando o trabalho perde protagonismo e quando a vida desacelera. Nesse silêncio surge uma pergunta perigosa. Eu ainda importo? Ela raramente é dita em voz alta, mas pesa. E é nesse ponto que muitos perdem a atração. Não por causa da idade, mas porque deixam de se reconhecer. Mas e se esse silêncio não fosse o fim? E se fosse uma transformação? A maturidade não é uma queda, é uma reconfiguração. O cérebro deixa de buscar validação impulsiva e começa a buscar conexão verdadeira. Biologicamente, o homem maduro tende a ser mais estável, reflexivo e consciente. E isso é altamente atraente. O problema é que muitos nunca treinaram essa estabilidade. Treinaram culpa, sacrifício excessivo e silêncio emocional. Foram ensinados a ser fortes de forma rígida e fria. Mas isso não atrai. O que atrai é a força tranquila. Eu sofri, mas continuo de pé. Imagine dois homens da mesma idade. Um entra nervoso, tentando parecer jovem, buscando atenção. O outro entra em calma, sem competir, apenas presente. Quem desperta a curiosidade? O segundo. Porque o silêncio de um homem seguro não é vazio, é mistério. E mistério é uma das forças mais poderosas da atração. A neuropsicologia explica. Quando uma mulher se sente segura e tranquila perto de você, o cérebro dela libera substâncias associadas ao vínculo e ao interesse. Não é magia, é biologia. A invisibilidade não é destino, é um estado mental. E estados mentais podem ser transformados. Pergunte a si mesmo com honestidade. Quantas vezes você agiu a partir da necessidade? E se a partir de agora você deixasse de precisar e começasse a escolher? Passar de espero ser escolhido para eu também escolho não é arrogância, é dignidade emocional. A verdadeira independência emocional não nasce do afastamento do amor, mas da compreensão de que seu valor não depende de ser escolhido. E, ironicamente, essa calma faz com que você seja mais respeitado e desejado. As mulheres não procuram perfeição, não procuram um banco ambulante. Procuram algo raro hoje em dia, um homem em paz consigo mesmo. Quando você reduz a ansiedade interna, seu sistema nervoso se regula. Você passa a transmitir tranquilidade. Estou bem e ainda assim escolho você. Essa diferença muda tudo. E agora, o ritual. Não é magia, não é manipulação. É treinamento mental e emocional. Primeiro, permita-se sentir completo. Reconheça tudo o que viveu. Isso não é peso, é riqueza emocional. Segundo, visualize situações que antes geravam pressão, mas agora a partir da calma. O cérebro aprende também pela imaginação. Terceiro, reconheça seu valor a partir da verdade, não do ego. Tudo o que você enfrentou moldou seu caráter. E caráter é profundamente atraente. Você não precisa se tornar alguém novo. Precisa apenas parar de esconder o homem forte que já é. Quando você para de perseguir, começa a atrair. Quando para de provar, começa a ser visto. Você não está no fim da sua história. Está na parte mais profunda e intensa dela. A atração masculina não diminui com a idade. Ela se fortalece quando há presença, identidade e energia. Treine sua mente, respire seu valor e observe como sua vida começa a mudar, não por sorte nem por magia, mas porque você voltou a viver a partir da sua verdadeira força.